E aí, seja bem-vindo para mais um podcast 50K, onde nós discutimos estratégias que pode fazer com que você chegue mais próximo dos seus 50K em que nada mais é do que poder fazer 50 mil reais em apenas um único dia. Se você não me conhece, eu me chamo Cleito Pereira e eu estou aqui com a Diana. Quer falar seu nome? Eu ia falar, né? A Diana, né, Diana? Isso aí, eu ia falar, você não deixou? Tá bom, então. Pra quem não me conhece, eu me chamo Cleito Pereira e eu estou aqui com a Diana. Diana. Tá com dedinho ainda. Ai. Diana, hoje o podcast que você trouxe é... O caminho para fazer 50K em um. Legal. E aí? Por que você escolheu esse tema? Sabe, não? Você queria me lascar hoje? Não. Hã? Ou não, você vai saber tirar isso de letra. Legal. Então, a primeira pergunta hoje, ela foi feita pela audiência. Tá, ela foi feita pelo Vinhão.mandinga. Ele perguntou. Como é que é o nome do cara? Vinhão. Vinhão? É. Deixa eu ver. É Vinão. Hã? Peraí. É Vinhão. Tô pensando no vinho. Não, mas o nome do cara é Vinão? É Vinão. Ah. Vinão.mandinga. Legal. O que o cara perguntou? Ele perguntou: Ô Cleito, eu estou nesse caminho, tenho produtos que chegam pouco, pois impulsionam pouco. Eles também gostaria de aprender mais e de estratégia, né? Que tá falando aqui de estratégia de protocolos, que você tanto fala, né? De protocolos. Quer dizer, do protocolo 1, né? Nem todo mundo sabe o nome do treinamento, né? Protocolo 1. Legal. Ele quer aprender isso? Isso, ele quer aprender mais sobre estratégias que você ensina no protocolo 1. Legal. E Foi isso que eu entendi. Pelo que eu entendi também. Mas e aí? Tem pergunta? Ou essa é a pergunta? Então, essa é a pergunta. Essa é a pergunta? Aham. Não, essa é a pergunta dele. Sim, legal. Né? Se ele quer aprender, ele tem que estar Então, acompanhando. você tem que tirar a dúvida dele. Sim. Peraí, deixa eu só... Sim, você trouxe a pergunta do cara por quê? Você trouxe a pergunta do cara por quê e referente à pergunta. Você quer fazer em cima da pergunta do cara, é Tá, isso? eu vou fazer. Eu vou fazer a pergunta. Tá bom, sem problema. Não, isso foi o que ele perguntou. Legal. Entendeu? Aí agora eu vou fazer a pergunta em cima dessa dúvida dele, Tô né? aqui para responder. Dessa dúvida dele. O quanto faz diferença no negócio do empreendedor, né? Hoje impulsionar ou não os seus conteúdos em plataformas como Facebook e Instagram. Bom, agora fez um sentido maior isso aí. Fez sentido agora? Fez. Então, que o Vinão, é Vinão, né? É Vinão. Ele falou que ele tá querendo aprender mais sobre o protocolo 1, Isso. mas ele impulsiona pouco o conteúdo dele, né? Então ele reconhece que ele pouco impulsiona, por isso que ele tem pouco resultado. É isso, eu entendi isso. Né? Então é assim, impulsionar ou não os seus conteúdos para você poder vender depende da velocidade que você quer alcançar. Tem pessoas que lidam muito bem com o orgânico, só que ele vai ganhar de acordo com o orgânico, porque o orgânico não alcança muitas pessoas. O orgânico, como o nome diz, é organicamente, é naturalmente, que o orgânico vem de natureza. Sim. Então, acontece naturalmente como tem que acontecer naturalmente. Só que as plataformas não acontecem naturalmente. São algoritmos, né, que cada vez mais, algoritmos, para quem não sabe, é inteligência artificial, que cada vez mais diminui a quantidade de entrega para os usuários. Então, cada vez menos o seu conteúdo é entregue gratuitamente para as pessoas que te seguem. Então é preciso entender que jogo que você quer jogar. Se é um jogo do qual você está obtendo um retorno que você está feliz, beleza. Agora, se você não está feliz, você tem que fazer alguma coisa. E uma dessas coisas é impulsionar o seu conteúdo, para que mais pessoas vejam o seu conteúdo e possam comprar. Esse é o primeiro passo. Então, para o Vinão, no caso, ele vai ter que entender como é que ele faz isso. Entender como é que funciona o jogo das plataformas e como que ele pode cada vez mais gastar menos nesse jogo.
Porque ele já reconheceu, né, que ele impulsiona pouco e o resultado não tá vindo o esperado, né? Pelo menos ele entende, ele tipo assim, entendeu. tem o tráfego orgânico e o tráfego pago. Então ele tá entendendo, em cima dos conteúdos, que ele pode acelerar esse processo dele. Eu, particularmente, eu entendo como acelerar. Que nem, vamos fazer uma analogia simples aí. Antigamente, no Rio de Janeiro, não sei se já ouviu falar dos Arcos da Lapa. Já ouviu falar? Não. Arcos da Lapa. Agora ele é um ponto turístico. Ponto turístico lá no Rio de Janeiro. Só que ele era um arqueduto. Que antigamente para levar... Ah, tá. Já. Eu acho que eu cheguei a citar para você lá atrás. Então assim, as pessoas transportavam água, provavelmente devia ser em carroça ou em balde, e pensa no trabalho que é, só quem sofre com a escassez de água sabe quanto que é o custo de uma água. Isso é verdade. Qual o valor de uma água? Então assim, as pessoas tinham que carregar esse balde. Então foi feito um arqueduto. O arqueduto dá trabalho para fazer. Dá muito trabalho para fazer. E leva tempo para fazer. Só que depois de pronto, já era. Você não precisa ter todo aquele trabalho. Você tem só os benefícios. Só os benefícios. É a mesma coisa quando você impulsiona seu conteúdo. Você tem todo o trabalho, você tem todo o custo, só que lá na frente o benefício é muito maior. Então o pequeno empreendedor tem que colocar na balança. O que é melhor para ele? Porque você pode impulsionar com um pequeno valor. Não precisa colocar um valor alto. Pode começar com pouco. Isso mesmo. Com pouco, mas o pouco que nós falamos é pouco mesmo. Sim. Você com 30, 50 reais você faz a maravilha. É pouco. Só tem que saber... Tem que saber como distribuir isso aí. E como diminuir esse custo ainda. Porque tem um meio de diminuir esse custo. Então é assim. É um processo do qual ele tem que inserir e tem que aprender. A parte boa é que ele falou, eu quero saber um pouco mais sobre esses protocolos. Que é o protocolo 1. Você tanto fala nesses protocolos. Deixa eu falar aqui. Boa noite, sejam bem-vindos, tá? Se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta, pode colocar aqui, tá bom? Que eu respondo, tá bom? Eu tenho outra aqui pela audiência também. Tem outra? Também. Pode fazer. Essa foi feita pelo Emerson Roberto Alckmin. Essa foi no Facebook, tá? Tá. Cleiton, não estou entendendo nada de ferramentas de internet, mas tenho ideias mesmo assim. Não entendi aqui, peraí. Eu não entendo nada de ferramentas de internet, mas tenho ideias. Mesmo assim, é possível? Sou totalmente leigo. É pra me responder essa daí já? Não, eu vou fazer a pergunta aqui. Ele falou que é totalmente leigo, né? Não, deixa eu responder isso aí antes de você fazer a pergunta. Não, então. Deixa eu fazer a pergunta logo, aí você já responde em cima. Tá bom. Vai pelos critérios. Tipo assim, quem sou eu pra escolher alguma coisa aqui? Você. Eu vou fazer a pergunta agora, tá? Quem pensa em empreender, mas não tem negócio, ele ainda não tem nenhum negócio, né? Como o treinamento... Essa é motone. Faz de novo a pergunta que eu acho que não deu pra ouvir. Vai. Quem pensa em empreender, mas não tem um negócio, ele não tem um negócio ainda, né? Com o treinamento de protocolo 1, ele já consegue fazer do zero também? É assim? É bem isso? Sim, é bem isso. Eu creio que essa pergunta é se ele começou do zero. Ele começou do zero. Mesmo que não tenha, em cima da pergunta do... É em cima da pergunta dele, porque ele tá falando que não entende nada de internet, mas ele tem ideias. Sim, é justo. Tem ideias. Aí ele quer saber se é possível, né? Ele é leigo nesse negócio de internet. Então, é justamente dentro disso. Porque a pessoa ela pode fazer o treinamento protocolo 1, mas ela não necessariamente precisa ter um produto. Ela não precisa ter uma empresa. É claro, se ela já tem uma empresa e já tem um contexto, principalmente se ela já está dentro do marketplace e tem uma lista, por exemplo, de clientes, fica mais fácil em relação a um caixa automático. Mas, para quem vai começar, tem um meio de começar e começar bem.
Porque não precisa. Porque a partir do momento quando você vai aprendendo os módulos que tem dentro do protocolo 1, você vai criando e sabendo de mais possibilidades de mercado do que você jamais supõe. Isso que é da hora. Porque a pessoa tem uma visão de mundo e quando é proposto para ela uma visão maior, ela começa a vislumbrar novas possibilidades. Ela começa a enxergar possibilidades onde ela não enxergava mais. Então ele pode sim, qualquer um pode começar mesmo sem produto, mesmo sem ter uma ideia de produto. E sem entender nada de internet também. E sem entender nada de internet também. Até porque nós damos o suporte, tem o suporte, para direcionar ele em certas ações. Porque tem muita gente que começa, não sabe mexer, né, na internet, então, não tem facilidade. É que assim, tem o básico e tem o avançado. Só com o básico já é muito avançado, para quem não sabe. Isso é verdade. Já é muito avançado. Mas, no caso, qualquer um pode implementar e ficar sossegado, porque tem o suporte. Tem todas as técnicas, tem as ferramentas das quais vai precisar, porque ele não precisa estar em todas as plataformas. Não precisa. Imagina, se você vai começar agora e você tem que focar em diversos pontos e para fazer o negócio andar, só que isso vai te sobrecarregar. Então, automaticamente tem as principais ferramentas das quais ele precisa iniciar. E quando tiver uma estrutura maior, aí ele parte para um outro nível. Mas isso Entendi. só... Não, então. Mas no início, não. No início, com o básico, ele consegue. Com o básico, ele consegue fazer muito. Isso que é mais gratificante. Eu gostei dessa pergunta dele, porque, né, tem muita gente, né, nessa situação, né, que não sabe mexer na internet. Às vezes tem ideia, né, mas não sabe que, o que fazer. A internet, ela é um campo muito novo para a maioria das pessoas. É um mundo que, embora já tenha quase 20 anos aí, muitas das pessoas não sabem. Né? Que nem sua mãe lá no Maranhão começou a mexer. Mas não é? Isso é verdade. A minha mãe... começou a mexer faz pouco tempo. Ela faz chamada de vídeo, Então, mas agora. Mas quanto tempo que já tem chamada de vídeo? Já tem um tempo já. Então as pessoas estão começando a entender. É a mesma coisa as compras agora das pessoas. Que cresceram 34%. E pra você ver, né? Ela gosta mais agora de fazer chamada de vídeo, porque eu tô vendo. Isso. Né? Eu tô vendo você aí. Então, mas aí que tá. Esse empreendedor, ele vai estar inserido em outro contexto. Porque cada vez mais, aquele que não souber se comunicar por vídeo, vai ficar para trás. Porque cada vez mais as pessoas estão se comunicando por vídeo. A questão é o ponto que eu estou e como que eu vou acompanhar os avanços. Porque as pessoas são conservadoras. São. E entra uma frase clichê. Mudar é difícil e não mudar é fatal. Aquele que não quiser mudar, infelizmente, não vai vencer. Porque cada vez mais pessoas estão acostumadas. Olha os grandes players. Estão mudando totalmente a metodologia da empresa. Então o pequeno vai ter que acompanhar. Se não acompanhar, infelizmente, ele vai ficar no mundinho e as grandes vão engolir. Se eles estão mudando, por que você também não pode mudar? Então, mas aí que tá. Você tem que equiparar a sua realidade com o seu concorrente real, que é o do seu lado. Só que se você não mudar, o seu concorrente está mudando. É aí que tá. Você não precisa olhar o grande. Olha o pequeno que está do lado. O pequeno que está do lado também está mudando. Faz sentido. Então, é a questão de sobrevivência. Aonde eu quero estar daqui 5 anos? Como que eu quero estar? E no caso aí, qual é o nome do rapaz? Deixa eu saber aqui. Marcelo. Emerson. Emerson Roberto. Então, no entanto aí do Emerson, que ele não sabe, mas ele quer aprender. Então é uma questão de tempo. Porque é uma questão de tempo. Porque uma vez que você aprende, já era, não tem como você desaprender.
Você já sabe o caminho. A tendência é o quê? Você melhorar. A tendência é você maximizar isso aí. Aí é só implantar. Só implantar. Só implantar, né? E cada vez melhorar. Melhorar. Vai melhorando. Tá. E além de aprender a fazer uma oferta extraordinária, o que mais ajudará o pequeno empreendedor a empreender de forma consistente? Ai. Tem coisa que acontece nas melhores famílias, né? Se cachaça essa de uma bicicleta aqui, passando assim. Enfim, qual que era a pergunta? Vou fazer de novo, tá? Por favor. Além de aprender a fazer uma oferta extraordinária, o que mais ajudará o pequeno empreendedor a empreender de forma consistente? Interessante essa pergunta. Excelente pergunta. É que assim, a oferta extraordinária é um dos pilares para que ele possa vender, né? Só que tem tanta coisa que fica quase que impossível falar aqui. Mas uma das coisas que dá para ser dita é que ele cria uma estrutura sólida. O que nesse mundo do marketing é uma estrutura sólida? É uma audiência de clientes que estão dispostos a ouvir o que ele tem para dizer. De clientes que estão engajados e interessados no seu produto. Isso ninguém tira. Isso é muito forte. Coisa que não tem no mundo real. Não tem na vida dele. E isso transforma a realidade dele como um todo. Porque uma vez que ele criou uma audiência de pessoas que estão interessadas no produto dele, para ele fazer ações de marketing é muito mais fácil. Porque ele está direcionando para o público certo. O grande problema é você ficar num mundo onde você está brigando por preço e por clientes que não estão interessados no que você tem para vender. Esse é um grande problema. Mas quando você direciona todos os seus esforços para quem realmente está interessado em saber, tudo muda. Como que eu vou ficar falando sobre churrasco para quem é vegano? É complicado. Não dá. Como que eu vou vender uma bolsa para quem é vegano? Uma bolsa de couro? Não dá. O meu produto tem que estar alinhado com o meu cliente. Hoje, cada vez mais, as pessoas mudaram a sua forma de consumir. Cada vez mais. Uma das coisas também que vai mudar na estrutura dessa pequena empresa é ser sustentável. Cada vez mais entender o que o cliente quer. E cada vez mais os clientes querem empresas que têm um valor. Um valor por trás, que não é só uma marca. E as pessoas estão comprando cada vez mais das empresas que têm valor. Isso é verdade. Cada vez mais. Olha o Boticário. Quanto que o Boticário não faturou no ano de 2020? A por Natura mudanças também, né? A Natura. Por mudanças de comportamento lá atrás. A Natura foi a primeira, né? Foi a primeira. É até injusto eu falar do Boticário na frente. A Natura foi a primeira. Isso que eu falei, a Natura tá, mas tá à frente. Tá aqui para me auxiliar. Então, isso seria a importância Deixa eu já mudar aqui, calma aí. De uma estratégia extraordinária, seria isso? Além da estratégia extraordinária, pelo que eu entendi você falar, né? Sim. É que assim, é muita coisa que, além que tem para aprender, né? Como oferta extraordinária, tem a parte de audiovisual. Tem muita coisa, né? Que fica difícil falar aqui. Mas uma das coisas das quais irá crescer muito é a questão da criação de audiência. Saber da importância que tem uma audiência. Saber como atingir essa audiência. É importante saber disso. Nossa, é uma outra quebra de paradigma. Quando o pequeno empreendedor introduzir isso na sua empresa, vai ser um outro patamar, vai ser um outro degrau que ele vai começar a jogar. Vai começar a jogar o jogo em alto nível. É outra vida. Você falou de audiovisual, né? Hoje eu estava vendo, acho que em São Paulo está tendo uma exposição sobre marcas, sabe? O design de marcas. Achei bem interessante. São várias marcas.
Então. O que tá por trás, entendeu? De cada embalagem. É que assim, é o desenvolvimento, design... As pessoas estão Isso, desenvolvimento de design. Então. É que assim, a construção da marca, ele vai entender conforme ele vai implantando isso na vida dele. Que é poderosíssima. Que nem hoje, a Coca-Cola não vale, eu já cheguei a citar pra você. Sim. Coca-Cola não vale só o que tá lá nas ações, tipo assim, 400 bilhões. Eu não sei quanto que é, tá? Eu não sei quanto que é. Mas... É caro. Mas deve ser caro. É assim, vale 400 bilhões a empresa. Só que não é só os 400 bilhões quem quiser comprar a Coca-Cola. Tem a marca por trás. Tem o valor por si só da marca. O que a marca consegue fazer só simplesmente por falar Coca-Cola. Então, deve ser mais uns 400 bilhões. É algo que não é palpável, mas que é de alto valor. Muito valor. Muito valor. Tá. Qual o primeiro passo? É claro, além de se inscrever no protocolo 1, mas qual seria o início para que ele conseguisse fazer o 50K em 1? Que seria os 50 mil reais em um único dia. Teria diversas formas de responder isso daí. E uma delas seria na questão de audiência, como eu disse antes. Tá? Mas o principal aí é saber qual vai ser a oferta. Na importância da oferta. Vai ser qual vai ser a oferta. O que vai ser ofertado? O que vai ser ofertado? Porque eu poderia falar na produção de conteúdos, mas como é que você vai produzir se você não tem um destino? Que é difícil. Mas quando você tem um destino claro para o cliente, quando você tem uma transformação clara sobre o seu produto, tudo muda. E a transformação é o que o seu produto muda na vida do cliente. Eu creio que partindo por aí já é de grande início. Sabendo que o meu produto vai trazer na vida desse cliente de benefício. O que era antes do cliente consumir e o que é depois do cliente consumir. É a transformação. É a transformação. E aí entra um exercício simples, mas que não é fácil, que é você fazer suposições, se você não tem cliente, sobre como era antes e depois. Mas se você já tiver um cliente, dá para você fazer pesquisa. Como era antes de ter meu produto? Antes, o que você sonhava em ter que meu produto... Como é que fala? Atingiu. Não atingiu, é proveu? Não é proveu a palavra. Acabei de inventar a palavra agora. Qual lacuna que meu produto preencheu? Nossa, lacuna, falei difícil agora. Nossa. Então, é preciso parar para analisar isso aí. Meu produto, o que ele ofertou além do produto? Porque as pessoas realmente não compram o seu produto. Elas compram o que ele vai entregar. O que ele entrega? Que nem uma televisão, não é só uma televisão. Uma televisão é momento em família, de estar junto com a família, de poder ver, ela entrega notícia, ela entrega entretenimento, mas é reunião em família. Se eu sou um fotógrafo, eu não vendo a fotografia, eu vendo o momento. Emoções, né? Emoções. Então é preciso ver o que entrega. O que o seu produto vai entregar. Qual é a transformação que ele entrega antes e o depois. Primeiramente, partir daí. No mundo de fotografia eu achei também que não dava, né? Mas nós já sabemos que dá. É muito, muito legal. Você tá falando que se dá para fazer 50K em 1? Isso. Dá e muito mais. Muito mais. Né? É como eu não canso de dizer. 50K em 1 é apenas o começo. É apenas o começo. Que depois que você aprendeu, já era. Depois que você validou o seu produto, já era. Você validou o seu produto, você viu que tem pessoas interessadas em comprar. Já era. A tendência é você maximizar a sua empresa. É você cada vez mais fazer com que essa empresa cresça.
Então é um pouquinho de paciência, humildade e trabalho. Mas é possível. É possível. É mais que possível. É, né? E o protocolo 1, ele está aberto para quem quiser, né? A hora que a pessoa quiser, ela vai lá e se inscreve ou tem uma data? Não. Uma data especial para se inscrever? Então, o protocolo 1 não está aberto. Ele vai abrir, vai ter data já prevista para abrir, mas ele não está aberto, assim, quando a pessoa quiser. É o Não. ano inteiro, né? Tá lá disponível. Não. Até porque nós não teríamos como atender e dar o suporte ideal para fazer com que essa pessoa ela consiga crescer. Ela consiga colocar todos os pontos de todos os módulos da forma correta para poder implantar e fazer o seu negócio crescer, mesmo que ela não tenha o negócio. Então, a questão de suporte da nossa equipe tem que ser fundamental para que também ajude esse cliente a fazer esse 50K o mais rápido possível. Então não tem como a gente deixar aberto. A gente precisa se programar para atender bem. Então, é aberto, inscrições de tempos em tempos, mas nem sempre numa data específica. É de acordo com o que nós entendemos o que é qualidade. Tem que ter todo um planejamento. Tem que ter um planejamento. E aí você vai abrir vagas para novas turmas. Isso mesmo. Tem que ter. Que assim, não adianta você querer abraçar o mundo e não atender bem. Essa é uma regra básica, né, de empresa. Imagina se nós fôssemos uma empresa que vende refeições, Marmitex. Sim. E o marketing fosse tão poderoso que desenfreadamente não tivesse uma escassez, um teto. Imagina, chegasse um monte de pedido, como é que ia dar conta? Né? A perda e estresse que ia gerar ia ser muito maior. Com certeza. Muito maior. É verdade. Sabemos que dentro dos módulos, né, do protocolo 1 é ensinado também os gatilhos mentais. Como é importante eles saber de aplicar os gatilhos mentais na hora da venda? Sim. Os gatilhos mentais é importantíssimo porque ele mexe com o nosso sistema límbico, que é um cérebro primitivo e que toma as nossas ações. As nossas ações são tomadas por gatilhos mentais, que são atalhos. Esse cérebro é tão primitivo que ele, em determinadas situações, ele tem atalhos, dos quais, esses atalhos, você acha que a decisão é sua, e não é. E quando você entende de forma, vamos pegar íntegra, né? Você tem que ser íntegro, você tem que entregar algo que seja bom para o cliente. E quando você está entregando algo bom, mas você sabe demonstrar que isso é bom e que ele precisa do seu produto, se utilizando de gatilhos mentais, as chances são que você consiga vender muito mais. Sim. É assim, agora, no Netflix, tá rolando a série lá, você sabe muito bem. Eu sei. Né? Que é a rainha... o Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha. Que na verdade, eu descobri que é o Gambito da Dama. Você sabe por quê, não? Não, eu não entendo nada de xadrez. Então. Já tô falando spoiler. É xadrez. Xadrez. É xadrez. Então assim, o Gambito da Rainha, que é uma série que tá estourando, pega xadrez como algo que não é tão bom. Não é tão bom assim. Não é julgado por diversas pessoas, não é tão popular. Não é popular. Não é tão popular. Só que ele tá entre os 10 mais assistidos da Netflix. É muito bom. E no New York Times, o livro original que deu a série, tá sendo os mais vendidos agora. No New York Times, nos Estados Unidos. Olha só. Xadrez. É que assim, quando você entende como orquestrar isso, tudo muda. Tudo muda. E aí entra na questão, fazendo uma analogia simples do gambito da rainha ou da dama. Daqui a pouco eu falo por que é o gambito da dama, tá? Tá. Pode achar curioso. Quero saber. Então assim, fazendo uma analogia simples para o protocolo 1, são regras
que você tem que seguir, mas que dá para você atingir seu resultado o mais rápido possível. Que nem, lá tem uma jogada no xadrez, eu sei que você não joga, mas eu já joguei, eu não sou um expert, mas eu gosto de xadrez. Aqui todo mundo joga xadrez, menos eu, até minha filha de 9 anos. Pra tu ver, né? Então, assim, tem uma jogada lá... Ela gosta, né? Isso. A Milena, né? É, a Milena. Tem uma jogada lá que é chamada a jogada do pastorzinho. Que antigamente era a morte do pastorzinho. Que foi uma história entre um rei e um pastor que foram jogar a partida. Imagine, um rei jogando contra o pastor. Né? E em 4 lances, assim como no protocolo 1, em 4 lances apenas o pastorzinho foi e ganhou a partida. Então, para você ver a força de uma estratégia certa, o que pode te levar. Imagine um pastor ganhando de um rei. Que supostamente na era medieval tinha o quê? Mais conhecimento. Conhecimento. Então você com a estratégia certa, ninguém te supera. Ninguém te supera. Interessante. E agora, Gambito da Dama, e não Gambito da Rainha, como tá o título lá, é porque quando você joga xadrez, você tem que anotar do lado as suas jogadas. Então, tipo assim, peão na casa A1. Você tem que anotar. Então, a rainha, os enxadristas não chamam ela de rainha. Porque quando ele vai anotar, ela começa com a letra R. Então, pode se confundir com o rei. Então, por isso que é chamado de dama, não de rei, não de rainha. Né? Nossa, legal. E o gambito da dama, por que é gambito da dama? Porque gambito nada mais é uma jogada que você sacrifica o seu peão para poder dar espaço para a rainha. Então, por isso que é o gambito da dama, que entra na jogada do pastorzinho. Olha só que louco. Que entra na jogada do pastorzinho. Quando você tira o peão, você sacrifica ele para dar espaço para a dama, você faz a jogada do gambito da rainha. Nossa, legal. Entendeu? Então, estrategicamente você tem que maximizar os seus lucros e evitar suas perdas. E com 4 jogadas ou 4 passos, que é ensinado no protocolo 1, você também consegue oferir lucros maiores dentro da sua empresa. Então, é um antes e um depois. Como está a sua vida hoje, como vai estar daqui para frente. Porque uma vez aprendido a fazer 50k em 1, é só o primeiro passo. Nossa, bem legal mesmo. Bem legal. E é uma série, pegando pela série do... Ela foi vista por mais de 60 milhões de pessoas. Só pra você... Mas é muito boa, vale a pena assistir. E detalhe. Você vê como... Ó como é tão detalhe. Agora, por conta da série, no Google, bateu o pico de procura por xadrez. Essa daí eu não sabia. Eu tô zica hoje. Tá, né? Eu tô vendo. Então, bateu o pico de procura no xadrez. Então, assim, pra você ver como uma ação movimenta uma sociedade inteira, que entra também no tráfico. Quando você faz... Então, já vai entrar no tráfego, né? Entra no tráfego. Quando você aprende a fazer tráfego, tudo muda. As transformações. Olha só, a forma de empreender hoje mudou. A forma de vender hoje mudou. E esse pequeno empreendedor surfando essa onda, ele tem muito a colher. Porque cada vez mais as pessoas vão fazer suas compras online. Cada vez mais. Fazer compra online é bem melhor. Cheguei atrasado, 50k em um dia, um mês, 1 milhão. Aí sim. Seja bem-vindo, tá? Joe. Então, 50k em nada mais é do que você poder fazer 50 mil reais em apenas um único dia. Tá? Show. E uma vez aprendido a fazer 50k em você não esquece. A tendência é que você maximize isso mais e mais e mais. Só que não cabe aqui a gente falar, né? Porque
é primeiro aprender a fazer o básico, né? Isso. Não adianta. Tem que aprender o básico. O básico, para depois maximizar esses lucros. Sim. E qual dica que você dá, Cleito, para finalizar esse podcast 50K em 1? Para que o empreendedor comece a fazer, por enquanto você não abre as turmas do protocolo 1. Sim. Qual a dica que você dá? Desculpa. O primeiro seria essa pessoa cada vez mais consumir os conteúdos para entender, principalmente como é feita a construção de audiência, né? Porque ele precisa entender o que o cliente dele quer. Porque você não vende mais o que as pessoas não querem. Você não força mais como antigamente, que você colocava um produto e fazia com que esse produto vendesse. Sim. Hoje não. Hoje não dá mais. Hoje não dá mais. Tem uma história da época da industrialização. Como é que é o nome? Fala. Nossa. A industrial? A era industrial. Esse é o nome. Na era industrial, que eles inventaram o bombolê. Tiveram a ideia, inventaram o bombolê e colocaram no mercado. E fizeram muito bombolê, mas muito bombolê. E o bombolê não vendeu. Olha só. O que aconteceu com o bombolê? Não vendeu o bombolê. Não vendeu. E aí o bombolê, tava R$10. E aí colocaram o bombolê a R$9. O bombolê não vendeu. Colocou a R$8, o bombolê não vendeu. Colocou a R$5, o bombolê não vendeu. Colocou a R$2, o bombolê não vendeu. Aí os caras foram e baixou para R$1. Também não vendeu. Porque era um produto que as pessoas não queriam. Até que eles abaixaram a 25 centavos. E o produto não vendeu. Não vendeu também? Não vendeu. O que eles fizeram? Jogaram o bombolê fora. Eu não sei se essa história é real, mas eu lembrei agora. Foram jogar o bombolê fora. E aí o bombolê que foi jogado fora, uma criança pegou e começou a rodar o bombolê. É sério. Eu não lembrei agora. Uma criança começou a rodar o bombolê. E aí a outra... Eu já ia te perguntar, entendeu? Como que foi uma febre bombolê e não vendeu? Então, tudo tem uma causa, né? Aí uma criança começou a rodar o bombolê, deu um sentido maior para aquele arco. Porque um arco, não tinha muita finalidade até então. Não sei o que estava passando na cabeça da pessoa que inventou. Uma criança começou a rodar o bombolê e isso começou a virar uma febre. E um produto que tinha sido jogado fora saiu de 25 centavos para mais de R$10. Aí vendeu. Aí estourou de vender. Mas por quê? Porque as pessoas queriam. Você entendeu? As pessoas elas queriam. Talvez no começo elas não sabiam da finalidade. Então, não sabia da finalidade. Então, mas alguém deu uma finalidade para aquilo ali. Porque a forma como inventaram não era para aquilo. É igual o Viagra. O Viagra foi inventado... foi inventado pro coração. E aí descobriram... Depois eu conto a história do Viagra, tá? E aí depois descobriram que era para outra finalidade. Mas a primeira intenção era a arritmia cardíaca. Acontece dessas coisas. Resolver um outro problema. Isso. Então, no caso do bambolê, foi simplesmente alguém que fez algo e que virou febre. Mas é preciso entender que você não vende o que as pessoas não querem. Principalmente hoje em dia. Você vende o que as pessoas querem. Então, esse pequeno empreendedor, a dica é: entenda cada vez mais o que o seu cliente quer. E como é que eu entendo o que o cliente quer? Perguntando. Você gostou? O que eu posso melhorar? O que te agradou, o que não te agrada? São perguntas simples. Mas começa perguntando para a mãe, para o pai. É claro que família é exigente. Às vezes é exigente demais. Então você tem que saber dosar para quem você pergunta. Mas você tem que perguntar. Né? Em comparação ao produto A, que nota que você dá pro meu produto? E se tivesse isso? Você faz perguntas. Começa simplesmente assim, fazendo pergunta. Que são coisas simples
Mas não está presente. Mas não está presente. As pessoas se esquecem desses não. Detalhes. Detalhe que faz total diferença. O diabo está nos detalhes. O diabo está nos detalhes. Você gosta dessa frase, né? Eu gosto. Então, o diabo está no detalhe. Se você não está atento a esses pequenos detalhes, você não vai crescer. Porque isso faz total diferença na hora da venda. Porque o seu concorrente está pensando. É muito louco. Quando você trabalha com grandes empresas, quando você trabalha num grupo onde pessoas pensam de forma grande, é outro mundo. E quando você começa a implantar isso no seu pequeno negócio, e você começa a ver os resultados, você começa a enxergar muito mais do que você enxergava no início. Aonde que esse negócio vai chegar? Então é isso. A dica é: entenda o que o seu cliente quer cada vez mais. Essa é a dica que eu dou. E é claro, entrar para a turma do protocolo 1. Porque não adianta nada, é como se fosse um carro sem roda. Às vezes tem tudo para correr, mas não corre. Tem tudo para correr, mas não corre. Tá lá parado. Porque não sabe todos os pormenores. Não sabe o que tem por trás dos bastidores. E é preciso saber. Para quê? Para crescer cada vez mais. E alcançar o objetivo que é 50 carrinhos. Você já tem bastante conteúdos também aí disponível. Também já ajuda. Tem bastante conteúdo que dá para ir fazendo alguma coisa. Os conteúdos pequenos, que são os gasolina, que nós apelidamos, que é aquele que acelera esse processo de conhecimento. E tem os que são mais profundos, que é o pré-sal, que tem um enorme valor, mas que são conteúdos maiores. Ele pode começar pelos pequenos e depois aprofundar à medida que ele vai evoluindo. Mas o importante é que ele comece. Que ele faça. Para que dentro de 6 meses a 1 ano, comece a ter um retorno. Porque os 6 meses e 1 ano vai chegar. Chega. Você fazendo ou não, vai chegar. Fazendo ou não, vai chegar. E é bom que chegue esses 6 meses ou 1 ano com ele preparado. Que entra também na história do gambito da rainha. Porque lá, ela... Gostei tanto dessa gambito da rainha. Porque lá, ela está focada no crescimento dela. Ela está tão focada no crescimento dela que ela deixa de ter ações sociais, o que é um erro. Sim. Né? Mas mesmo assim, ela tem ações sociais. Ela deixa de ter com frequência, mas ela entende qual é o objetivo dela. No entanto, ela começa a aprender russo. Russo para poder disputar com os russos. Para saber o que ela está fazendo. Não para saber o que ela está fazendo, mas para entender. Para entender o seu adversário. Olha só o quanto que dá para aprender num seriado como esse. Porque o pequeno empreendedor que não sabe quem é o cliente dele, fica muito mais difícil. Não que o cliente seja adversário, mas é aquela pessoa do qual ela quer atingir. E quanto mais ela tiver informações do mundo daquele cliente, mais são as chances de ser assertiva. Né? E aí, para finalizar, nesse mundo do xadrez, o que vem na nossa cabeça? Quem são os maiores campeões? Porque a série é uma mulher. É uma mulher. É uma mulher. O autor, que era Walter... Eu não lembro o nome dele, não. Walter Tevis. O cara. Walter Tevis. Ele também foi um enxadrista. Ele foi um enxadrista. Até falam que, pelo menos na matéria que eu li, que a versão do filme é a versão feminina dele. Tipo assim, que ele descreve a vida dele. Sim. Né? Só que no contexto geral, a população acredita que quem determina esse mercado são os homens. Porque quando você pensa em xadrez, e isso aí você não vai saber e eu vou te falar, sim, você pensa em Capablanca, que foi um cubano, né, ganhou muito, e Kasparov, como um dos gênios do xadrez. E é muito louco que quem foi liderou o ranking de número 1 do mundo foi uma mulher.
Viu? Foi uma mulher. Uma mulher. Judite Polga. Aí eu fiz a lição de casa, hein? Judite Polga. Então, eu não sabia que usar aqui não, é que eu gostei mesmo. Judite Polga. E ela ganhou até do Kasparov. Olha só como a nossa sociedade é machista. É claro que não tem tantas mulheres jogando xadrez, que são expert em xadrez, mas ela entra nas 10 melhores do mundo. É porque quando se fala em xadrez, já pensa logo na figura masculina. Então, mas pensa no universo masculino. E por isso que eu gostei desse seriado. Porque só tinha ela, né? De mulher disputando. Que ela fala também. Vários homens. Eu estou ganhando, mas a única coisa que eles conseguem ver é que eu sou mulher. Não conseguem ver minha inteligência. Só que quando você tem a inteligência, fica impossível de não te ver. Quando você sabe um método, é claro, quando você busca, porque quando você pega a história, ela não simplesmente nasceu com o dom. Ela nasceu com o dom, mas ela aprimorou. Quantas pessoas não têm o dom e se perdem? Quantas? Várias. Quantos prodígios aí no futebol não vingaram? Então, é a questão de você conciliar uma coisa com a outra. Então, no empreendedorismo, se esse pequeno empreendedor ele quer chegar muito mais longe, ele precisa de base. Ele precisa de algo que direcione ele. E que ele se utilize de uma metodologia para maximizar e alcançar a ter picos na empresa dele. Então, entrando na dica lá atrás, que ele possa entender cada vez mais o seu cliente. O que o cliente realmente quer. Essa é a dica de hoje. Essa é a dica de hoje. Terminou? Terminamos por hoje. Foi curto. Você acha? É isso então, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Beleza? Lembrando que se você quer saber mais sobre o Protocolo 1, quer saber mais sobre esse mundo do marketing digital, você pode ativar as notificações no Instagram, tá? Se você estiver no YouTube, você pode curtir ou compartilhar. Beleza? Ficamos por aqui, né, Diana? Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. E fica assim então, beleza?